Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário, para o pessoal que entrar já saber do que se trata. Esperar os amigos ligar o cronômetro. Oi! Um dia desses eu vi Denise, a mãe de uma jovem menina que tem acho que 20 e poucos anos, né? Chamada Taurinagens, eu acho. E ela vai nos lugares mais maravilhosos, gente, para mostrar comidas deliciosas que ela experimenta. E um dia desse, assistindo ela no TikTok, eu vi você, Dê. Fiquei tão orgulhosa. Eu falei, minha amiga! Boa noite, Lei. Oi, Rê. Boa noite, gente. Tudo bom? Então, lembrando que hoje iremos para quinta leitura coletiva de Xi Han, As Boas Mulheres da China. O que eu mais gosto desse livro, dessa nossa leitura coletiva, para falar a verdade, é que, não sei se vocês repararam, mas cada capítulo é uma história diferente. Todas histórias verdadeiras, né? Que são as cartas que a Xi Han, a jornalista, a radialista, né? Jornalista, as cartas que ela recebia durante o programa de rádio dela na China. Histórias reais de mulheres, histórias emocionantes, histórias incríveis. Então, cada capítulo, eu estava lembrando do livro da história de ontem, né, daquela mãe. Aliás, quem quiser ver as anteriores, estão todas os vídeos, todos eu salvo, tá, gente? Sempre no destaque dos stories. E boa noite, pessoal me dando oi, gente. Tá com delay, Sol? Alguém mais tá com... Porque pra mim parece que tá tudo direitinho. Vê se você sai e entra de novo, se tá tudo bem, Sol. Porque ela tá com delay. Pra mim parece que tá tudo direitinho. Se alguém mais estiver vendo aí com esse atraso, me avisa, por favor. Então tá lembrando da história de ontem, que foi tão emocionante, né? Então assim, e cada capítulo é quase como se fosse um livro único. E eu acho encantador, acho incrível. A Leite falou que tá normal. Então pode ser a sua internet, Sol. Porque aqui pra mim é sai e volta, que deve dar certo. Peraí, gente, só tomar uma água. A Gabi também falou que tá normal, a Rê falou que tá normal. Então, eu acho que deve ter sido da Sol mesmo. A Lu saiu e voltou. E hoje o capítulo é um pouquinho mais longo. Tem 3 capítulos um pouco mais longos. Aquele da mosca, né? A menina que tinha uma mosca de estimação, que é o 2º capítulo, que é o mais longo, que a gente leu, acho que tem 2 dias. O de hoje e o outro que eu acho que é de segunda, se eu não me engano. Então, antes, o que eu estava fazendo? Que a gente tenta manter em 1 hora. Hoje, talvez, a leitura vai ficar dentro de 1 hora, mas talvez o debate não. Então, eu vou deixar o vídeo rolar, tá, gente? A gente debate. Como todos os vídeos, eu sempre coloco também no nosso canal do Telegram. Tá aberto já, gente. Quem tiver Telegram é Nusa Batemarque, o mesmo nome do nosso Instagram. É só vocês procurarem lá, é o nosso canal das leituras coletivas. Eu sempre coloco os vídeos lá. Então, hoje é um vídeo, hoje é um capítulo muito, muito emocionante. Na página 75, esse aqui, ó, as mães que sofreram um terremoto. Esse é um capítulo bem emocionante. Prepare um coraçãozinho. Então, vamos lá. Página 75, capítulo 5, as mães que sofreram um terremoto. Para quem tá aqui agora, gente, toda vez nossa leitura coletiva eu leio, o pessoal tem o livro em casa, acompanha, quem não tiver só me escuta, e depois da leitura a gente debate o capítulo, tá bom? Quando a minha colega Xiao Yao teve o bebê, fui visitá-la no hospital com vários colegas do escritório. Meng Xing estava muito entusiasmada, pois nunca tinha estado numa maternidade. O diretor Zhang, do Departamento de Assuntos Externos, preveniu-a que não fosse. Na China, acredita-se que a mulher que nunca deu à luz dá azar aos recém-nascidos. Nossa. Meng Xing ignorou a advertência, considerando a conversa de comadres, e seguiu para o hospital antes de nós. Chegamos carregadas de comida para Xiao Yao. Açúcar mascavo e ginseng para o sangue, peixe e adoro essas tradições, gente, amo. Peixe e pés de porco para ajudá-la a amamentar. Olha a dica, hein? Para quem tem um bebê recém-nascido, peixe e pé de porco para ajudar a amamentar. Frango e frutas para que recuperasse as forças. Ao entrar no quarto, vimos Meng Xing conversando com Xiao Yao. Comia um dos ovos cozidos, tingidos de vermelho, para
Gente, ficou com sinal baixo para mim, aí parou, agora voltou. Então, voltando, né? Comi um dos ovos, ficou tudo bem para vocês? Que para mim tinha dado uma travada aqui. Comi um dos ovos cozidos, tingidos de vermelho, para simbolizar a felicidade do nascimento de uma criança. Os pais e os sogros de Xiao Yao também estavam lá. E o quarto estava cheio de presentes. Xiao Yao, um nome engraçado, né? Xiao Yao. Parecia feliz e surpreendentemente bem disposta para as circunstâncias. Imaginei que o fato de ter tido um menino fosse uma causa do seu bem-estar radiante. É incontável o número de gerações na China que repetem o ditado, segundo o qual... Os ditados, adoro. Existem 36 virtudes, mas não ter herdeiros é um mal que nega todas elas. Meu Deus do céu. A mulher que teve um filho, veja bem, gente, não é filha, hein? Que teve um filho, coloca-se acima de qualquer censura. Durante o trabalho de parto, Xiao Yao ficou numa enfermaria com mais 7 mulheres. Pediu várias vezes ao marido que a transferisse para um quarto particular, mas ele recusou. Ao receber a notícia de que ela tivera um menino, ele imediatamente providenciou a transferência. O quarto era apertado, mas tinha muita claridade. Cada um de nós encontrou um lugar onde se acomodar e minhas colegas começaram a conversar animadamente. Não sou boa nesse tipo de conversa, porque não gosto de falar da minha vida, que é uma história de famílias incompletas. Na infância, fui separada dos meus pais. Adulta, não tinha uma família de verdade, só meu filho. Ouvindo em silêncio, eu fazia um coelho de origami, com um pedaço de papel de presente. Mais típico do que origami para o chinês não tem, né? Por sobre a conversa de minhas colegas, ouvi vozes no corredor. Um homem falava baixo, mas com determinação. Mude de ideia, por favor, vai ser perigoso demais. Não tenho medo, quero sentir o parto, respondeu uma mulher. Você pode não ter medo, mas eu tenho, não quero que meu filho fique sem a mãe. Se eu não der à luz naturalmente, como poderei me considerar uma mãe? A mulher parecia impaciente. Mas você sabe que no seu estado não pode... Os médicos não disseram que era 100% impossível, interrompeu ela. Eu só quero fazer isso sozinha. As vozes sumiram quando eles se afastavam. No momento que eu saía, a sogra de Xiao Yao me passou furtivamente um pedaço de tecido vermelho e me pediu para que o queimasse, para expulsar as influências malignas trazidas por Meng Xing. Aquela garota, lembra, que não tinha filhos? Quer dizer, então aquela cultura que ela achou que era besteira, a família da menina acreditava nisso. Não me atrevi a desobedecer. Na rua, joguei o pano no fogareiro de uma barraca de comida na calçada, mas não contei nada a Meng Xing, pois ela odiava admitir derrota. 3 meses depois, recebi um convite para um jantar fúnebre de uma família que eu não conhecia. Era comum os ouvintes os ouvintes me convidarem em eventos de família, mas geralmente eram casamentos. É raro convidar estranhos a jantares fúnebres. E fiquei intrigada. Seria no restaurante e não no salão de uma funerária ou de um crematório. E o convite pedia que se levasse o nome de um menino. Eu nunca tinha visto nem uma coisa, nem outra. Resolvi ir e levei o nome Jianxi, chave do paraíso, que significa chave do paraíso. O anfitrião recebeu os convidados com um bebê de 1 mês no colo. A esposa tinha morrido no parto. Ao descobrir quem eu era, perguntou choroso por que a mulher se recusara a fazer uma cesariana, sabendo que correria o risco de vida num parto normal. A experiência de dar à luz naturalmente era mais importante do que a própria vida? Fiquei me perguntando, ela fiquei perguntando e eu aqui também, se aquele era o casal cuja conversa eu tinha ouvido no hospital. A decisão daquela desconhecida me deixou chocada. Mas no nível mais profundo, entendi o seu desejo de viver essa experiência única. O marido enlutado não entendia. Perguntou-me se eu poderia ajudá-la a compreender as mulheres. Não sei se o bebê ganhou o nome de Tianchi. No entanto, ao deixar o jantar fúnebre, tive a esperança de que ele viesse a ser uma chave enviada pelo céu para abrir para o pai a porta da mente das mulheres. No entanto, só compreendi o fato do que significa ser mãe quando, em 1992, visitei a cidade industrial de Dangshan.
reconstruída depois de ser completamente arrasada pelo terremoto apavorante de 28 de julho de 1976, que matou 300 mil pessoas. Imagina, gente, o poder de destruição desse terremoto, desculpa. Como a emissora de Nanquim era importante na China, era frequente eu ter que viajar para comparecer a conferências regionais sobre o desenvolvimento da programação de rádio e televisão. A única finalidade dessas conferências era repetir como papagaio a política do partido. Não havia nenhum debate autêntico. Para compensar a falta de estímulo intelectual, os organizadores costumavam providenciar passeios para que os participantes pudessem conhecer as cercanias do lugar onde se realizava o encontro. Isso me deu muitas oportunidades de entrevistar mulheres em áreas diferentes da China. Durante uma dessas conferências em Tianjin, aproveitei a ocasião para conhecer Dangshan, nas proximidades. O terremoto de 1976 em Tangshan ficou famoso como símbolo do colapso total das comunicações da China naquela época. Em 1976, o governo chinês estava lidando com a morte de 3 personalidades cruciais: Mao Tse-tung, o primeiro-ministro Chun Enlai e o líder militar Chu Te. A preocupação das autoridades com essa crise, somada à inadequação da tecnologia chinesa, fez com que o terremoto lhes passasse completamente desapercebido. Imagina, o terremoto que matou 300 mil pessoas passou desapercebido. Foi só quando o homem de Dangshan viajou até Pequim que a notícia começou a correr. E mesmo então, as pessoas acharam que o homem fosse louco. A agência de notícias de Xinhua, que cobria a área de Tangshan, foi informada sobre o terremoto não pelo escritório central do governo, mas pela imprensa estrangeira, que tinha recebido comunicado dos centros de monitoramento de terremotos mais sofisticados de outros países. Olha que loucura, gente. Enquanto estava em Tangshan, ou seja, os outros países sabiam desse terremoto e dentro da China ninguém discutiu o assunto, a não ser quem morasse lá. Enquanto estava em Tangshan, ouvi falar de um orfanato inusitado, fundado e administrado por mães que tinham perdido os filhos no terremoto. Soube que elas financiavam o orfanato com o dinheiro da indenização que tinham recebido. Telefonei para marcar uma visita. O orfanato fora construído com a ajuda da guarnição local do exército e ficava no subúrbio perto de um sanatório militar. Ao me aproximar da cerca baixa de madeira e dos arbustos que cercavam o prédio, ouvi vozes de crianças. Era um orfanato sem funcionários. Havia quem o chamasse de uma família sem homens. Viviam ali algumas mães e dezenas de crianças. Encontrei as crianças fazendo ginástica no pátio e as mães fazendo bolinhos na cozinha. Cumprimentaram-me com as mãos cobertas de farinha, dizendo que gostavam muito do meu programa. Sem tirar o avental, levaram-me para percorrer o orfanato. A Sol falou o seguinte, que tudo era proibido, talvez até os meios de comunicação. Era mesmo, Sol, mas aqui no caso, eu acho que eles nem souberam do terremoto. Eles souberam quando um dos moradores chegou em Pequim e contou o que tinha acontecido. E ninguém sabia no país. Pelo menos é o que está escrito aqui, pelo que eu entendi. Cada mãe ocupava um aposento grande, modestamente mobiliado, mas aconchegante, com 5 ou 6 crianças. Habitações desse tipo são comuns no norte da China. A metade do cômodo é ocupada por um cangue, que é um misto de cama e fogão, construído de tijolos ou de terra. No inverno, acende-se o fogo embaixo do cangue para aquecê-lo, e à noite a família inteira dorme em cima dele. O que demarca o espaço de cada pessoa são os acolchoados individuais. De dia, os acolchoados são enrolados e postos de um lado, e coloca-se uma mesinha em cima do cangue, K-A-N-G, que serve de área para estar e comer para a família. A outra metade do aposento é ocupada por guarda-roupas, um sofá e cadeiras para receber visitas. Ao contrário das casas normais, os aposentos do orfanato tinham sido decorados numa infinidade de cores, de acordo com o gosto das crianças. Cada quarto tinha seu estilo de decoração, mas em todos eles viam-se as mesmas 3 coisas. A primeira era uma moldura com fotos de todas as crianças que tinham morado ali. A segunda era a pintura tosca de um olho transbordando de lágrimas e 2 palavras escritas na pupila: o futuro.
em cada olho. A terceira era um livro onde estava registrada a história de cada criança. As mulheres tinham muito orgulho das crianças e me regalaram com os relatos das façanhas delas. Mas o que me interessava mesmo era ouvir as histórias das próprias mulheres. Na primeira visita, eu só consegui entrevistar uma mãe, a senhora Shen. Era dependente do exército e tivera 3 filhos. Conversamos enquanto eu ajudava a cozinhar bolinhos para as crianças. Eu a tratava de tia, pois ela era da geração dos meus pais. Tia Shen, posso lhe perguntar o que aconteceu no dia do terremoto? Desculpe, eu sei que as recordações devem ser muito dolorosas. Não tem importância. Não passa um dia sem que eu me lembre daquele dia. Acho que nenhum dos sobreviventes vai conseguir esquecer. Foi tudo tão irreal. Naquela manhã, antes de clarear, fui despertada por um som estranho, uma espécie de ronco surdo e um assobio, como se um trem estivesse arremetendo contra a nossa casa. Gente, imagina a sensação disso. Olha isso. Ela ouviu um som estranho e o assobio como se um trem estivesse vindo na direção da casa dela. Pensei que estivesse sonhando. Os sonhos são tão estranhos. Mas bem na hora em que eu ia gritar, metade do quarto cedeu e levou junto o meu marido na cama dele. Nossa Senhora. O quarto cedeu e levou o marido e a cama, gente. De repente, o quarto das crianças que ficava do outro lado da casa apareceu na minha frente como o cenário de um palco. O meu filho mais velho estava de olhos arregalados e boca aberta. A minha filha chorava e gritava, estendendo os braços para mim. E o meu filhinho pequeno continuava dormindo calmamente. Tudo aconteceu muito depressa. A cena à minha frente sumiu de repente, como se uma cortina tivesse caído. Eu estava aterrorizada, mas achei que estivesse tendo um pesadelo. Belisquei-me com força e não acordei. Desesperada, espetei a perna com uma tesoura. Sentindo a dor e vendo sangue, eu entendi que não era um sonho. O meu marido e os meus filhos tinham caído no abismo. Gritei como uma louca, mas ninguém me ouviu. De todo lado vinha um som de paredes desmoronando e de móveis quebrando. Fiquei ali, com a perna ensanguentada, olhando para o buraco enorme que tinha sido a outra metade da minha casa. Ou seja, a metade da casa dela, gente, caiu, afundou, levando a família dela inteira, marido e filhos. O meu marido e as minhas lindas crianças tinham desaparecido diante dos meus olhos. Eu sentia vontade de chorar, mas eu não tinha lágrimas. Simplesmente não queria continuar vivendo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Sinto muito, tia Shen, balbuciei emocionada. Ela balançou a cabeça. Faz quase 20 anos, mas quase todo dia, ao amanhecer, ouço um trem roncando e apitando junto com os gritos dos meus filhos. Às vezes, tenho tanto medo desses sons que ponho as crianças bem cedo na cama e me deito com o despertador embaixo do travesseiro para acordar antes das 3 horas. Quando o despertador toca, sento na cama e fico esperando clarear. Às vezes, torno a dormir até às 4, mas depois de fazer isso alguns dias, sinto falta daqueles sons de pesadelo, porque as vozes dos meus filhos também estão neles. A senhora se sente melhor agora com tantas crianças ao seu redor? Muito melhor, especialmente à noite. Fico olhando enquanto elas dormem e me sinto reconfortada de um jeito que não sei explicar. Sento ao lado das crianças, seguro a mão delas contra o meu rosto, beijo-as e agradeço a elas por me manterem viva. As crianças vão agradecer a senhora quando crescerem. É um ciclo de amor. É verdade. Dos velhos para os jovens e de volta para os velhos. Pronto. Os bolinhos estão prontos. Tenho que chamar as crianças agora. Você também quer comer? Agradeci, mas recusei, dizendo que voltaria no dia seguinte. Estava com o coração pesado demais para falar com mais alguém. Sentia-me física e emocionalmente esgotada. Naquela noite, ouvi nos meus sonhos um ronco surdo e os gritos das crianças que a tia Shen tinha descrito. E acordei encharcada de suor frio. O sol se infiltrava pelas cortinas e ouvi o som das crianças a caminho da escola. Senti um alívio enorme.
É engraçada essa cena porque mostra a empatia que a Shin-Han tem pelas histórias e pelos depoimentos que ela pega. Você vê que assim, não é que ela saiu e esqueceu, ela ficou com o que a tia Shen contou a ponto de sonhar. É isso que eu acho tão encantador no modo como ela traz pra gente. Ela tem uma empatia e tem uma sensibilidade única. A reunião daquele dia terminou cedo. Recusei polidamente um convite para jantar com alguns amigos em Tianjin e corri para pegar o trem para Tangshan. No orfanato, falei com a senhora Yang, encarregada das refeições das crianças. Estava supervisionando o jantar quando cheguei. Veja como as crianças estão gostando da comida, disse ela. Deve ser porque a senhora é boa cozinheira. A Lu falou humana. Exatamente, Lu, ela é humana. Deve ser porque a senhora é boa cozinheira, ela respondeu. Não necessariamente. Criança gosta de certas coisas, como comida em formatos especiais. Pode ser só pão cozido no vapor, mas se tiver a forma de coelhinho ou cachorrinho, elas comem mais. Também gostam de coisas doces, por isso apreciam pratos agridoces ou porco assado à cantonesa. Gostam de comida que seja fácil de mastigar, como almôndegas ou bolinhos de legumes. Criança sempre acha que os amigos estão comendo, que os amigos estão comendo é mais gostoso. Então eu deixo que elas escolham o que querem comer e que troquem com os amigos se quiserem. Oh, sabedoria! Estimulo o interesse delas pela comida. A minha filha era exatamente assim. Se eu lhe desse uma porção da mesma coisa em vários pratos diferentes, ela ficava toda animada e balançou a cabeça afetuosamente. Hesitando, eu lhe disse, eu soube que a sua filha... Eu lhe conto a história da minha filha, se você quiser ouvir, mas não aqui. Não quero que as crianças me vejam chorar. É um consolo enorme vê-las comendo e rindo assim felizes. Elas realmente me fazem... Parou com a voz subitamente densa de lágrimas. Tia Yang, disse eu delicadamente. Aqui não. Vamos para o meu quarto. Seu quarto? Sim. Sou a única que tem um quarto só para si, porque o meu outro trabalho é cuidar dos registros de saúde e dos pertences das crianças. Não podemos deixar que elas mexam nessas coisas. O quarto era muito pequeno. Uma parede estava quase completamente coberta por uma única foto, tão ampliada que parecia uma pintura com pixels coloridos. Era a foto de uma menina, de olhos vivos e lábios entreabertos, como se estivesse prestes a falar. Olhando para a foto, a senhora Yang disse, é a minha filha. A foto foi tirada quando ela se formou no curso primário. É a única foto dela que eu tenho. Ela é muito bonita. Sim. Mesmo no jardim de infância, ela sempre estava representando e fazendo discursos. Devia ser muito inteligente. Acho que era. Nunca fui a primeira da classe, mas nunca me deu motivo de preocupações. A senhora Yang alistava a foto enquanto falava. Faz quase 20 anos que ela me deixou. Eu sei que ela não queria partir. Estava com 14 anos. Sabia sobre a vida e a morte. Ela não queria morrer. Ouvi dizer que ela sobreviveu ao terremoto. Mas teria sido melhor se ela tivesse sido esmagado e morrido na hora. Esperou 14 dias. 14 dias e 2 horas, sabendo que a morte se aproximava. E só tinha 14 anos. A senhora Yang começou a chorar. Também incapaz de controlar as lágrimas, eu disse, Tia Yang, eu sinto muito, e pus a mão no ombro dela. Soluçou por alguns minutos. Eu fiquei emocionada, gente. Eu estou bem, Shin-Han. Você não é capaz de imaginar a cena lamentável. Jamais esquecerei a expressão no rosto dela. Tornou a fitar a foto com os olhos amorosos. Estava com a boca ligeiramente aberta, bem desse jeito. Aflita com as lágrimas dela, sugeri, Tiang, a senhora trabalhou o dia todo, deve estar cansada. Vamos conversar na próxima vez, está bem? A senhora Yang se recompôs. Não. Eu sei que você é muito ocupada e que veio até aqui só para ouvir as nossas histórias. Não posso deixá-la ir embora sem nada. Não tem importância, eu tenho tempo, tranquilizei a. Gente, essa Shin-Han, eu sou apaixonada com essa mulher. Eu sou apaixonada com essa mulher. Você vê que ela não tá atrás de história. Ela não tá atrás de eu quero uma história nova. Ela tá... A Cami, tô arrepiada e quase chorando. Eu tô chorando aqui, Cami. Eu não tem como, é muito emocionante. Ela estava decidida. Não, eu conto agora. Respirou fundo. O meu marido tinha morrido fazia 1 ano. E a minha filha e eu morávamos num apartamento no 5º andar.
designado pela unidade de trabalho. Tínhamos só um aposento e dividíamos a cozinha e o banheiro com outras pessoas. O cômodo não era grande, mas não achávamos apertado. Como odeio extremos de calor e frio, a minha metade do quarto ficava junto da parede interna e a da minha filha junto da parede externa. Naquela manhã, fui acordada por um estrondo, batidas e um tremor violento. A minha filha me chamou e tentou sair da cama para vir até mim. Tentei levantar, mas não conseguia ficar ereta. Estava tudo balançando e a parede se inclinava na minha direção. De repente, a parede ao lado da minha filha desapareceu e ficamos expostas na beirada do 5º andar. Estava calor, de modo que só estávamos com roupa de baixo. A minha filha gritou e passou os braços em torno do peito, mas antes de poder reagir melhor, foi atirada da borda por outra parede que caiu. Gritei o nome dela, agarrada a uns ganchos de pendurar roupa da parede. Foi só depois que parou de balançar e que consegui me firmar no piso inclinado que percebi que era um terremoto. Procurei desesperado um jeito de descer e desci, cambaleando e gritando por minha filha. Eu não tinha percebido que eu não estava vestida. Todos os outros sobreviventes também estavam com muita pouca roupa. Alguns estavam até nus, mas ninguém prestou atenção nessas coisas. Estávamos todos correndo de um lado para o outro na penumbra, chorando e chamando os parentes aos gritos. Naquela balbúrdia, gritei até ficar rouca, perguntando a todo mundo sobre minha filha. Algumas das pessoas que eu abordei me perguntavam se eu tinha visto os parentes delas. Estava todo mundo de olhos arregalados e aos berros. Ninguém entendia nada. À medida que as pessoas foram gradualmente se dando conta do horror total da situação, foi se fazendo um silêncio angustiado. Teria dado para ouvir um alfinete cair no chão. Eu tinha medo de me mexer, medo de fazer a terra começar a sacudir de novo. Olha isso, eu tinha medo de se mexer e o movimento dela fazer com que a terra se mexesse de novo. Imagina o pânico, gente. E ainda sem a filha. Todas aquelas pessoas procurando parentes. Ficamos ali examinando a cena à nossa frente. Prédios desmoronados, canos de água estourados, buracos enormes no chão, cadáveres por todo lado, estendidos no chão, pendurados em vigas de telhado e pendendo para fora de casas. Estava se erguendo uma nuvem de poeira e fumaça. Não havia sol nem luar. Ninguém sabia que horas eram. Começamos a nos perguntar se ainda estávamos na terra dos vivos. Até eles estavam em dúvida se eles também estavam vivos. Imagina a história de terror que eles estavam vivendo. Encorajei a senhora Yang a tomar um pouco de água. Água? Ah, sim. Não sei quanto tempo levou, mas comecei a sentir sede, porque tinha gritado tanto que estava com a garganta em carne viva. Alguém disse água com voz fraca, fazendo todo mundo se lembrar de que era preciso cuidar da questão imediata da sobrevivência. Um homem de meia idade avançou no grupo e disse: se quisermos viver, temos que nos ajudar uns aos outros e nos organizar. Todos concordaram aos sussurros. Estava começando a clarear, e tudo à nossa frente se tornou mais distinto e mais terrível. Aí, de repente, alguém gritou: olhem ali, uma pessoa viva! E naquela claridade fraca, vimos uma garota suspensa no ar, presa entre as paredes em ruínas de 2 construções. Embora o rosto estivesse coberto pelo cabelo e não desse para ver a parte inferior do corpo que estava presa nos escombros, eu sabia, pela cor e pelo estilo do sutiã e pelo torso se debatendo, que era minha filha. E me pus a gritar Xiaoping, tremendo de alegria e aflição. Ela continuava a se contorcer desesperadamente e percebi que não conseguia me ouvir nem me ver. Abri caminho por entre a multidão, gesticulando na direção dela e dizendo aos soluços que aquela era minha filha. Os escombros não me deixavam passar. As pessoas começaram a ajudar, tentaram escalar a parede onde a minha filha estava presa. Mas a altura era de no mínimo 2 andares e ninguém tinha ferramentas. Eu não parava de gritar o nome de Xiaoping, mas ela não me ouvia. Algumas mulheres e depois uns homens começaram a gritar junto comigo para me ajudar. E logo estava todo mundo gritando: Xiaoping, Xiaoping, Xiaoping. E ela finalmente nos ouviu. Levantou a cabeça e usou a mão livre,
à esquerda para afastar o cabelo no rosto. Eu sabia que ela estava me procurando. Parecia confusa, não conseguia me enxergar entre aquela gente nua ou seminua. Um homem ao meu lado começou a me empurrar para o lado, para as pessoas que estavam ao meu redor. De início, ninguém entendeu o que ele estava fazendo, mas logo ficou claro que estavam tentando abrir um grande espaço à minha volta para que Xiaoping pudesse me ver. Deu certo. Xiaoping gritou, mamãe, e me assinou com a mão livre. Gritei de volta, mas a minha voz estava rouca e fraca. Então levantei os braços e acenei para ela. Não sei quanto tempo passamos chamando e acenando. Finalmente, alguém me fez sentar. Ainda havia um grande espaço vazio ao meu redor, de modo que Xiaoping podia me ver. Ela também estava cansada, a cabeça pendia e ela arquejava. Pensando naquele momento, fico me perguntando por que ela não gritou para que eu a salvasse. Nunca disse nada como, mamãe, me salve. Nada disso. Quando foi que a senhora começou a contar os 14 horas e as 14 horas, os 14 dias e 2 horas que a senhora mencionou? Gente, 14 dias e 2 horas. A Gabi chorando, é emocionante. Esse capítulo é emocionante. Um homem gritou para Xiaoping, são 5:30 da manhã, logo vai chegar alguém para tirar você daí. Ele quis reconfortá-la, ajudá-la a aguentar, mas passaram-se segundos, minutos, horas e ninguém acudiu. Lembra, gente, que na China ninguém sabia disso que estava acontecendo lá. Eles estavam em crise no outro lado do país, né? E ninguém nem tinha noção que em um lugar havia tido um terremoto e morrido mais de 300 mil pessoas, quase 300 mil pessoas. Foi porque demorou para que as pessoas, ela está contando agora, isso que eu acabei de falar, foi porque demorou para que as pessoas ficassem sabendo do que tinha acontecido, disse eu, lembrando do tempo que levara para que se desse a notícia. A senhora Yang assentiu. Que país era este? Em 1976, uma cidade grande em ruínas, 300 mil mortos, e ninguém sabia? Como a China era atrasada. Acho que se fôssemos mais avançados na época, muita gente talvez não tivesse morrido. Xiaoping poderia ter sobrevivido. Quando foi que a equipe de socorro chegou? Não sei dizer com certeza. Só lembro que primeiro chegou o exército. Os soldados chegaram suados de tanto correr, mas nenhum deles nem parou para tomar fôlego antes de iniciar o salvamento. Levando cordas e pinos, 2 deles começaram a escalar a parede em que Xiaoping estava presa. Parecia que podia desabar a qualquer momento e esmagar todo mundo. Eu mal conseguia respirar enquanto os via se aproximando cada vez mais da minha filha. Ela fez silêncio por alguns momentos. Quando viu que estava chegando socorro, Xiaoping se pôs a chorar. O primeiro soldado que a alcançou tirou a blusão do uniforme para cobri-la. Ela só estava com um braço livre, de modo que ele teve que passar o blusão em torno dela como se fosse uma túnica tibetana. O outro soldado segurou uma garrafa d'água junto à boca de Xiaoping para que ela bebesse. Os dois começaram a puxar os tijolos e as pedras em torno dela. E logo soltaram o braço direito, que estava todo machucado e ensanguentado. Por algum motivo, eles de repente pararam de escavar. Gritei para eles, perguntando qual era o motivo, mas não dava para eles me ouvirem. Depois de algum tempo, desceram e vieram falar comigo. Gesticulando com mãos sujas de sangue, disseram que a metade inferior do corpo de Xiaoping estava presa entre os blocos de concreto armado da parede, os quais eles não conseguiam remover só com as mãos. Perguntei por que estavam com as mãos tão ensanguentadas. Eles puseram as mãos atrás das costas e responderam que não tinham permissão de usar ferramentas para soltar pessoas de escombros, para não correr o risco de machucá-las. Quando tudo acabou, descobri que alguns soldados ficaram com as unhas e as pontas dos dedos carcomidas de tanto escavar, mas amarravam panos de mão e continuaram. Alguns gritavam loucamente enquanto cavavam, porque ouviam gemidos e pedidos de socorro vindo do meio das ruínas. O que eles podiam fazer? Só com as mãos. Os equipamentos pesados de socorro não conseguiam chegar à cidade, porque as estradas tinham sido destruídas. Quanta gente morreu à espera de ajuda. Ela suspirou e enxugou as lágrimas. Xiaoping deve ter sido muito forte, Shihan disse. Foi sim.
Ela antes gemia a arranhar-se num galho, empalidecia ao ver sangue. Mas naqueles últimos 14 dias, gente, 14 dias a menina nesse lugar, foi tão forte que até me consolava, dizendo que estava entorpecida e por isso não sentia dor alguma. A Lei falando, gente, isso foi real, o que é pior. É isso que é o mais surreal de tudo isso, e mais impactante, né? É uma história real, gente. Tudo isso aconteceu exatamente assim como ela está descrevendo. Quando finalmente conseguiram soltá-la, as pernas dela estavam esmagadas, tinham virado uma pasta. A pessoa que a preparou para o funeral disse que a pelvis estava fraturada. Espero que ela realmente tenha perdido a sensação na parte inferior do corpo nesses 14 dias em que ficou exposta à intempérie. Eu contei cada minuto. Durante todo esse período, as pessoas tentaram todo tipo de método para salvá-la, trabalhando sem parar, mas nada funcionou. Finalmente, os soldados me ajudaram a escalar a parede até junto da Xiaoping e improvisaram um assento para que eu pudesse sentar e ficar abraçada com ela por longos períodos. Embora fosse verão, eu vou tomar uma água, só um pouquinho. Só um pouquinho. Embora fosse verão, o corpinho fraco dela estava gelado. Nos primeiros dias, ela ainda conseguia conversar comigo e gesticulava ao me contar histórias. A partir do 4º dia, foi ficando cada vez mais fraca, até que mal podia levantar a cabeça. Todo dia lhe levavam comidas e remédios, e havia uma pessoa para cuidar dela, mas a metade inferior do corpo devia estar sangrando o tempo todo e deve ter gangrenado. Era cada vez maior o número de pessoas que se preocupavam com ela, mas não havia nada que ninguém pudesse fazer. Tangshan inteira estava em ruínas. Simplesmente não havia equipamento suficiente e as estradas para a cidade estavam intransitáveis. A minha filhinha. Tia Yang, murmurei. Peraí, gente, só um pouquinho. Nossa. Estávamos ambas chorando. Eu também, né? Aqui. Não sei se vocês estão chorando, mas, gente do céu, eu tô morrendo aqui. Tiang, murmurei. Estávamos ambas chorando. Nos últimos dias, acho que Xiaoping deve ter entendido que já não havia esperança, embora as pessoas encontrassem todo tipo de pretexto para tentar animá-la. Estou respirando. A Lei respira, mãe, estou respirando. Ai. Vamos lá. Nos últimos dias, acho que Xiaoping deve ter entendido que já não havia esperança, embora as pessoas encontrassem todo tipo de pretexto para tentar animá-la. Ela ficava largada nos meus braços, incapaz de se mexer. Na manhã do 14º dia, ela fez força para endireitar o torso e me disse: Mamãe, acho que os remédios que você tem me dado estão fazendo efeito. Estou me sentindo mais forte, olhe. As pessoas lá embaixo, que por 12 dias tinham observado com atenção, começavam todas a bater palmas e a dar viva quando a vida endireitar o corpo. Também eu achei que tivesse ocorrido um milagre. E Xiaoping, quando viu que todo mundo estava tão entusiasmada, pareceu ganhar forças. O rosto, que até então estava mortalmente pálido, ficou muito vermelho. E ela se pôs a falar com as pessoas em voz alta e clara, agradecendo e respondendo às perguntas que lhe faziam. Alguém sugeriu que ela cantasse uma canção, e os outros se puseram a incentivá-la. Cante uma canção, Xiaoping, Xiaoping, cante uma canção. Até que ela fez que sim, com um movimento fraco da cabeça, e começou a cantar. Eu não vou cantar aqui, porque senão vai sair todo mundo correndo aqui, gente. Minha voz é uma coisa. A letra da música. A estrela vermelha está brilhando com uma luz maravilhosa. A estrela vermelha está brilhando no meu coração. Naquela época, todo mundo conhecia essa música. E muita gente começou a cantar junto com Xiaoping. O som do canto, por entre a desolação, foi como desabrochar de esperança. Pela primeira vez, em muitos dias, as pessoas estavam sorrindo. Depois de algumas estrofes, a voz de Xiaoping falhou e ela tombou lentamente nos meus braços. A senhora Yang fez silêncio por um longo tempo. Depois recompôs-se e prosseguiu. Xiaoping não tornou a acordar. Achei que estivesse dormindo, mas quando percebi o meu engano, era tarde demais. Ela não teve últimas palavras. Sua última experiência nesse mundo foi de pessoas cantando e sorrindo ao seu redor.
Quando o médico me disse que ela estava morta, eu permaneci calma. Aqueles 14 dias e 2 horas havia esgotado todas as minhas lágrimas. Só comecei a chorar 4 dias depois, quando finalmente removeram o corpo de Xiaoping, que já estava cheirando mal. O corpo estava no estado, sangue no meu sangue. Como eu sofri. Eu solucei com ela. Sinto muito, Tia Yang, sinto muito. Coitadinha. Nos seus 14 anos de vida, só viu 3 filmes. Guerra em Túneis, Guerra de Minas e A Batalha do Norte e do Sul. E 8 óperas exemplares. Nunca pôs os olhos no vestido bonito, nem num par de sapatos altos. Essa é uma grande tristeza da história da China. Eu também sou dessa época e praticamente não tive experiência alguma de juventude e beleza. A senhora Yang suspirou. Há quem diga que o terremoto foi retaliação divina pelos acontecimentos da Revolução Cultural. Mas de quem os deuses estavam se vingando? Nunca fiz nada para ofendê-los, nem nada de moral. Por que destruíram a minha filha? Ah, Tia Yang, não diga isso. A morte de Xiaoping não foi retaliação. Não pense assim de maneira alguma. Se no lugar onde está agora Xiaoping soubesse que a senhora sofre tanto, ela ficaria preocupada. A senhora precisa viver da melhor maneira que puder, da maneira mais feliz. É a melhor recompensa pelo sacrifício da Xiaoping. Não concorda? Sim, é verdade. Mas eu... não vamos falar disso. Você é ocupada. Pode cuidar das suas coisas. Não preste atenção na minha conversa boba. Obrigada, Tia Yang. Apertei-lhe a mão. Acho que a senhora vê muita felicidade e alegria nas crianças aqui. Tenho certeza de que quando crescerem, as crianças serão uma continuação da alma de Xiaoping e das coisas maravilhosas que ela deixou no mundo. Olhei para a foto de Xiaoping e senti como se ela me implorasse que não deixasse sua mãe sozinha. Foi como se falasse comigo com a voz do meu filho Pampam. Vários dias depois, voltei a Tangshan para entrevistar a diretora do orfanato, a senhora Jing. A diretora Jing tinha sido oficial da administração do exército durante mais de 10 anos. O marido deixara o exército por razões de saúde e a família voltou do sudoeste da China para Tangshan, cerca de 1 ano antes do terremoto. A filha morreu na catástrofe e o filho perdeu as 2 pernas. Depois, o marido morreu no ataque cardíaco. Ela criou o filho mutilado com a ajuda do governo. O rapaz aprendeu contabilidade sozinho e quando várias mães começaram a planejar o orfanato, ofereceu-se para ajudar com as contas. Não muito depois da minha visita, morreu de uma infecção nos ferimentos. Para evitar provocar lembranças dolorosas na diretora Jing, tentei entrevistar o filho. Mas ele disse que era jovem demais na época e não se lembrava do terremoto. Disse também que a mãe nunca lhe contara a verdadeira causa da morte da irmã. Tinha ouvido só vagamente que ela não havia morrido no terremoto, mas cometido suicídio depois. Tinha muita vontade de perguntar à mãe sobre isso, mas toda vez que tocava no assunto, ela o fazia calar-se. Assim, não havia o que fazer senão perguntar à diretora Jing se estava disposta a ser entrevistada. Ela concordou, mas sugeriu que eu voltasse no feriado do Dia Nacional para conversarmos. Quando eu perguntei por quê, ela respondeu: não vai levar muito tempo para lhe contar a minha história, mas vou ficar muito perturbada durante vários dias. Vou precisar de tempo para me recuperar. Naquele ano, o Dia Nacional caiu numa sexta-feira. Portanto, teríamos 3 dias seguidos de folga. Na China, onde os feriados não eram comuns, isso era um longo período sem trabalhar. Na véspera do feriado, à noite, quando eu acabara de chegar a Tangshan, a diretora Jing me telefonou, convidando-me a encontrá-la. Fui ao orfanato e procurei tranquilizá-la, dizendo que poderíamos interromper a entrevista a qualquer momento, caso ela achasse difícil demais. Shihan, disse ela com um leve sorriso, obrigada pela gentileza, mas não se esqueça que eu sou militar e presenciei combate na Coreia. Assenti com a cabeça. Disseram-me que a senhora não perdeu um único membro da família no terremoto. É verdade, mas sobreviver foi uma catástrofe para todos nós. Seu marido morreu de tristeza com a felicidade da sua filha? Foi isso? Foi, e eu também quase morri. O que me fez aguentar foi pensar no meu filho aleijado. Só consegui continuar vivendo ao me considerar parte necessária dele. Aliás, isso aqui lembra um pouco o capítulo anterior, né? Quando a mãe estava tentando se matar e continuou vivendo pelo filho. Vacilando, eu disse: a sua filha cometeu suicídio porque somente 3 pessoas ficaram sabendo do motivo. Meu marido, minha filha e eu. Ah, sim. Sim,
Você deve ter ouvido muitas vezes sobre o tamanho da catástrofe causada pelo terremoto. Não preciso falar sobre isso de novo. Na verdade, não há palavras para descrever a cena. É só sentindo na pele que você sabe como é a sensação de que o mundo está chegando ao fim. Numa situação dessas, você pensa primeiro na família. Os abalos secundários não tinham cessado completamente quando meu marido e eu conseguimos sair do prédio onde morávamos, que estava prestes a ruir. Descobrimos que o quarto onde nossos filhos dormiam tinha sido destruído, mas as crianças não estavam em parte alguma. Eu sentia minha cabeça contrair-se de medo. Como havia um aeroporto militar perto de nós, logo fomos socorridos. Os soldados retiraram rapidamente o do meu filho de sob os escombros, mas as pernas dele estavam esmagadas e tiveram que ser amputadas acima dos joelhos, como você vê hoje. Foi sorte que o acudissem logo, caso contrário, num dia quente como aquele, os ferimentos teriam gangrenado e ele poderia ter morrido. Depois de 2 dias sem encontrar a minha filha, eu estava a ponto de enlouquecer. Todo dia eu via pessoas feridas, mutiladas e mortas, sendo retiradas e levadas. Quase nunca havia uma pessoa inteira, ou quase que não tivesse ferimentos. Quando eu já tinha quase que perdido a esperança, alguém me disse que muitos feridos tinham sido levados para a pista do aeroporto. Eu, enquanto restasse um fiapo de esperança, tinha que ir até lá para olhar. Ao chegar no aeroporto, eu fiquei sem fala com o choque que levei. As pistas estavam cobertas de corpos que gemiam, colocados em 4 ou 5 fileiras. Foi só então que me dei conta que realmente o terremoto não havia apenas sacudido o nosso prédio, mas tinha destruído uma cidade inteira com centenas de milhares de habitantes. Apavorada, comecei a tentar identificar minha filha entre as fileiras de mortos e feridos. Deviam estar todos vivos quando foram levados para lá, mas alguns morreram antes de poderem receber os primeiros socorros. Era difícil identificar alguém. Estavam praticamente todos sem roupa. Algumas das mulheres tinham o rosto coberto pelo cabelo. Muita gente estava recoberta de lama. Depois de meio-dia, eu tinha percorrido menos da metade de uma pista. Quando escureceu, fui para as barracas que os militares haviam providenciado para nós. Pretendia continuar na busca na manhã seguinte. Havia muita gente dormindo na barraca onde eu estava. Não havia distinção entre sexos, nem entre ricos e pobres. As pessoas simplesmente se largavam em qualquer espaço vazio que encontrassem, exaustas de correr de um lado para o outro, desesperadas, procurando, sem comer nem beber, nada, vivendo de esperança. Eu estava prestes a adormecer quando ouvi 2 homens conversando perto de mim. O que você está fazendo? Ainda não dormiu? Estou pensando naquela garota. Ainda? Não estou pensando naquilo. Só estava pensando se ela não poderia morrer depois de ser jogada naquele lugar. Droga, eu não tinha pensado nisso. O que nós fizemos foi muita maldade. E se ela morrer? O que você quer dizer com isso? Quer ir lá conferir? Se é isso que você quer, é melhor a gente ir rápido. Assim ainda vai haver um espaço para nós quando voltarmos. Caso contrário, vamos ter que dormir lá fora, embaixo da chuva. Eu olhei ao redor para ver quem estava falando e fiquei sem ar ao ver um pedaço de fio multicolorido pendendo do short de um dos homens. Parecia a fita que a minha filha usava para prender o cabelo para trás. Não quis acreditar que era da minha filha que eles estavam falando. Mas e se fosse? Corri até eles e perguntei onde tinham achado aquele fio colorido. Eles não me deram uma resposta satisfatória, o que me deixou ainda mais desconfiada. Enfurecida, comecei a perguntar aos gritos onde estava a garota de quem eles tinham falado. Eles ficaram assustados, resmungaram alguma coisa sobre uma vala junto de uma pista muito distante e depois saíram correndo. Não pude pedir mais detalhes, muito menos alcançá-los. Tudo o que eu queria era saber se aquela garota era minha filha. Disparei na direção que os homens tinham indicado. Quando cheguei à beirada da vala, ouvi uns gemidos fracos, mas no escuro não consegui enxergar quem estava gemendo. Bem naquele momento, 2 soldados que estavam patrulhando a área se aproximaram. Eles estavam guardando os feridos nas pistas e tinham lanternas elétricas. Pedi que apontasse as lanternas para a vala e vimos uma garota nua. Naquele instante, os meus sentimentos eram uma confusão só. Eu queria e não queria que fosse a minha filha. Os 2 soldados me ajudaram a levá-la para a pista. E vi que era mesmo ela. Comecei a gritar o nome dela. Xiaoying, Xiaoying. Mas ela me olhava confusa, sem a menor reação. Eu insisti. Xiaoying é a mamãe. De repente notei que a parte inferior do corpo dela estava pegajosa e úmida. Mas não havia tempo para pensar naquilo naquele momento. E rapidamente enfiei-lhe a roupa que os soldados emprestaram. Estranhamente, Xiaoying baixou a roupa de novo. Quando perguntei por que ela tinha feito aquilo,
Ela só fechou os olhos e cantarolou. Estava tão cansada que logo adormeceu. Fiquei aturdida por um longo tempo, até que também peguei no sono. Ao amanhecer, o ruído de um avião me despertou. Quando vi Xiao Ying deitada do meu lado, fiquei perplexa. Ela estava puxando a calça para baixo com um sorriso idiota no rosto e tinha as pernas e a virilha todas ensanguentadas. Foi aí que me lembrei da palavra daqueles dois homens. Tinham se aproveitado da catástrofe para violentar Xiao Ying? Eu não ousava acreditar nisso. E em minha filha, uma garota cheia de vida e alegria, tinha perdido a razão. O médico disse que Xiao Ying tinha sofrido um choque grande demais. Informou a mim e ao meu marido que ela definitivamente tinha sido vítima de um estupro coletivo. Foi tudo o que ouvi antes de desmaiar. Quando recuperei a consciência, meu marido estava segurando minha mão com o rosto úmido de lágrimas. Olhamos um para o outro, sem fala, e choramos. Nossa filha tinha sido brutalizada e ficado louca. Nosso filho tinha perdido as pernas. A diretora Jing fez silêncio. Posso perguntar se a senhora encaminhou Xiao Ying para tratamento? Perguntei em voz baixa. Nós fizemos isso, mas não sabíamos que ela continuaria sentindo terror, mesmo que se recuperasse. 2 anos e meio depois, bem quando a memória dela estava voltando ao normal, no dia em que pretendíamos levá-la para casa para começar uma vida nova, ela se enforcou no quarto do hospital. Na carta que nos deixou, disse: Querido mamãe e papai, desculpem, mas não posso continuar vivendo. Vocês não deveriam ter me salvado. Nas minhas recordações que estão voltando, só vejo tudo desmoronando e a crueldade e a violência daqueles homens. Isso é tudo o que me resta nesse mundo. E não sou capaz de viver todos os dias com essa lembrança. Lembrar dói demais. Eu vou partir. Sua filha, Xiao Ying. Que idade tinha Xiao Ying? Perguntei. 16 anos. O irmão tinha 11. A diretora Jing fez uma pausa. Meu marido arrancava os cabelos de desespero, dizendo que era ele o responsável pelo mal que tinham feito à menina. Mas é claro que a culpa não foi dele. Naquela noite, ele só veio muito tarde para a cama. Eu estava exausto e dormi. Quando acordei, o corpo dele estava frio e o rosto estava congelado numa expressão de tristeza. O certificado de óbito diz que ele morreu de um ataque cardíaco, provocado por exaustão extrema. Eu estava encontrando dificuldade em respirar. Diretora Jing, é muito difícil imaginar como a senhora pôde suportar isso. Ela sentiu resignada. E não quis que seu filho soubesse? Ele já tinha sofrido danos ao corpo. Como é que ia aguentar danos à mente e às emoções? Mas a senhora teve coragem e seguiu em frente. Segui em frente, sim. Mas no fundo não tive coragem. Sou uma dessas pessoas que são fortes na frente dos outros. Uma fortaleza entre as mulheres. Mas quando estou sozinha, choro a noite inteira. Pela minha filha, pelo meu marido, pelo meu filho e por mim. Às vezes não consigo respirar, tamanha saudade que sinto deles. Há quem diga que o tempo cura tudo. A mim não curou. No trem de volta para casa, chorei durante todo o trajeto. Chorei de novo quando peguei a caneta para escrever as experiências dessas mães. Acho muito difícil imaginar a coragem delas. Ainda estão vivas. O tempo as trouxe para o presente. Mas a cada minuto, a cada segundo que passou, elas lutaram com as cenas que a morte lhes deixou. E a cada dia e a cada noite, arcam com o fardo das lembranças dolorosas de terem perdido os filhos. Não é uma dor que a vontade de um ser humano possa eliminar. O menor objeto doméstico, uma agulha com linha, um par de pauzinhos numa tigela, pode remetê-las aos rostos sorridentes. A gente até falou sobre isso no luto, no livro que a gente falou sobre o luto, lembra? Que às vezes você está bem e acontece algo que te remete àquela pessoa e a dor vem como se tivesse sido naquele momento que você descobriu que aquela pessoa amada morreu. Mas elas têm que continuar vivendo, têm que sair das suas recordações e retornar à realidade. É só agora que entendo que havia a imagem de um olho em cada aposento do orfanato. Aquele olho grande, transbordando de lágrimas. Aquele olho com o futuro escrito na pupila. Elas não enclausuram a sua generosidade materna na lembrança dos próprios filhos. Não mergulharam em lágrimas e sofrimentos à espera da piedade. Com a grandeza das mães, formaram novas famílias para as crianças que perderam os pais. Para mim, aquelas mulheres eram a prova da força inimaginável das chinesas. Como mãe, posso imaginar a perda que devem ter sentido, mas não sei se teria sido capaz de me dedicar tão prodigamente em meio a uma dor como a delas. Quando apresentei um programa baseado nessas entrevistas, recebi mais de 700 cartas em 5 dias. Algumas pessoas me pediram que enviasse seus pêsames às mães do orfanato e que lhes agradecesse.
Algumas mandaram dinheiro, pedindo que eu comprasse presente para as crianças. Nossa, fiquei emocionada. Também contaram das emoções que o programa despertou. Uma mulher disse que se sentia grata pelos filhos que tinha. Uma menina disse que teve vontade de abraçar a mãe pela primeira vez. O menino que tinha saído de casa fazia vários meses disse que resolveu voltar para os pais e pedir perdão. Todas as mesas do escritório ficaram cobertas de cartas e uma grande caixa de papelão ao lado da porta encheu-se de presentes para as crianças e as mães. Nela havia coisas dadas pelo velho Shen, pela grande Li, Meng Xing, Xiao Yao e o velho Zhang, e por muitos outros colegas. Nossa Senhora. Gente, esse capítulo, pera, que eu vou tomar uma água, vou respirar. Ufa, que releitura, meu Deus do céu. Eu lembro que eu fiquei emocionada quando eu li, mas meu Deus do céu, foi uma porrada, hein, gente? Essa dor que as mães sentiram eu sou mãe, né? Eu acho que mesmo que você não seja uma mãe, eu acho que é um sentimento que ela explica aqui de uma forma tão tocante, tão emocionante, tão sensível, que não tem como você não se identificar e não sofrer com o que essas mulheres passaram. Você imagina essa mãe que viu a filha 14 dias e 2 horas. Ela contava minuto a minuto o tempo que ela ficou esperando a filha. E a outra que estava procurando a filha, e de repente a filha foi estuprada. No meio de uma catástrofe, gente, no meio de uma catástrofe, os caras, ao invés de ajudarem, eles viram a menina... Como tem gente ruim desse jeito? Emocionada com tanta dor, é verdade. A Lê, uma história mais triste que a outra. Por exemplo, a última eu não achei triste, achei emocionante. Essa é triste. Essa é muito triste. Você vê o que vocês escreveram aqui, porque eu acabei não vendo. Eu vejo que de vez em quando tem um recado, mas eu não consigo ver tudo. A Gabi, que dor. A Fêmea, Nossa Senhora, que histórias tristes. Muita dor no coração. Ah, meu Deus, a Lei falou. E aí, gente, o que vocês achou dessa... Doentes. É o que a Lei falou, doentes. A Cama, eles só pioraram a dor da menina. Então, sim, foi o que ela falou. Todos falaram, né? Na verdade, todo mundo estava sofrendo ali. O presidente estava vivendo um filme de terror. Porque você imagina, as pessoas andando pela rua, procurando parentes. A garota se perdeu dos pais. E as pessoas se aproveitam ainda. E a outra... eu fico imaginando como deve ser difícil você... Como ela falou, né? Você passar por o que elas passaram e ainda ter a generosidade de... fazer esse trabalho voluntário no orfanato, sabe? E lidar com tantas crianças que talvez devam lembrar os filhos dela. A Érica, adorei o que a Érica escreveu. A Érica foi dela. É incrível ser humano. Ah, não, só um pouquinho. Essas histórias nos ensinam a valorizar cada instante. É exatamente isso. É exatamente isso, Érica. E eu gosto também dessa coisa de mostrar... Você vê que toda a história traz um pouco da tradição chinesa, né? A Lu, é incrível ser humano, Shihan tão humana e a crueldade desses homens. Não, eu não lembrava dessa última história. Da primeira da menina, quando a gente começou, eu lembrava, mas essa, nossa, foi pra mim... A Mulher Camaleoa, um terremoto, por mais que você imagine, ainda é pouco. Eu estava em Santiago do Chile e passei por um. Não tão grave e sem grande repercussão, mas é desesperador na hora. Eu estava também no Chile e eu me lembro que eu estava no free shop, tava no aeroporto, né? De repente, eu lembro que eu tava pegando shampoo, gente, e o shampoo comecei pro lado. Eu me lembro, falei, gente, eu lembro que eu virei pro meu marido e falei assim, o shampoo tá mexendo. Sabe quando, tipo assim, meu Deus, podergar isso aqui. E o chão também começou a ficar, parecia que eu tava numa, sabe? Não foi nada, mas dá uma sensação muito esquisita, muito. Agora imagina o que ela falou, aquela descrição dela do trem e de um assobio, como se tivesse vindo, o apito de um trem, como se tivesse vindo na direção da casa. Eu consegui vivenciar aquilo, não sei vocês, mas na hora que ela falou aquilo, eu consegui vivenciar exatamente o que ela ouviu. A Lei, adoro aprender sobre as culturas. A cada capítulo você aprende um pouco. Exatamente. Projeto Ler Autoras. Esse livro é sensacional. Adorei o nome do seu Ig. Projeto Ler Autoras. E esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Não é um livro... Por isso que eu acho que você tem que ler, que nem eu falei com vocês que eu acabei hoje. Que aliás já fica essa dica pra vocês. Eu até fiz a resenha Atração em Jogo, dela Maeve. Esse é um livro super levinho. Sempre que eu tô lendo algum livro mais pesado, eu pego um livro mais leve pra ler junto, sabe?
É bom para a cabeça dar uma relaxada. Mas eu acho também importante você conhecer. E você vê que a gente está conhecendo coisas da China, por exemplo, esse negócio do terremoto, nem na própria China sabiam disso. Ah, o que mais aqui? Ah, Sol. Os canalhas se aproveitam da ingenuidade das pessoas. Não escrúpulos em qualquer situação. Não, eles ali ainda discutindo do lado da mãe da menina, gente. Será que a gente, tipo, deveria ter deixado a garota lá daquele jeito? Não, me conta. Quer dizer, tem ali uma, né, eles viram que o que eles fizeram era um absurdo, tinham plena consciência disso. E a mãe vê a fita da menina, e parece ficção, né? Quando você escuta isso, você fala assim, gente, não, isso é ficção. Mas realmente aconteceu. Isso que é o mais louco, é o que eu falei com vocês. Esse livro, Nas Boas Mulheres da China, cada capítulo é como se fosse um livro incrível, sabe? Então eu acho muito como se fossem vários livros em um livro só. A Cami, cada capítulo um ensinamento, é isso mesmo. A Lei, toda noite ela ouvia como se fosse um apito. Gente, ela coloca o despertador porque ela acordava com barulho. Só que ao mesmo tempo, o pesadelo trazia de volta a voz da filha, dos filhos. Era uma forma dela ter o contato com os filhos de novo. Pelo amor de Deus. Ah, tem resenha aqui no projeto. Que legal. Ah, projeto Ler Autoras. A Lu, o terremoto me lembrou Brumadinho. A aflição das pessoas, as perdas das famílias. Nossa, Lu, você falou sobre isso? Quando eu fui pra Minas, falei pra vocês que eu estive em Minas, agora na minha cidade, Serra dos Aimorés, onde eu nasci. E aí eu passei por Brumadinho, porque assim, eu saio de São Paulo e vou por Minas inteiro, né? 14 horas, 15 horas dentro de Minas. E, cara, é uma sensação quando você escuta, quando você passa e vê a placa Brumadinho. Aliás, a Fábio me perguntou a hora. Não, eu tô indo, amiga. Eu tô, de qualquer jeito, gente, só pra quem não sabe, eu sempre tento deixar nos 60 minutos, porque às vezes quando eu passo 60 minutos, o Instagram, não sei por que motivo, já aconteceu de eu gravar mais, não tem problema, e já aconteceu de eu gravar e ficar sem som. Mas como a gente tem no canal do Telegram, e eu coloco o vídeo lá, caso fique sem som aqui, lá tem com som, tá? Mulher camaleou, desci do quinto andar do hotel de escadas e faltou luz ao TC. E no escuro sabíamos que iríamos encontrar. Não sabíamos o que encontrar. Fiquei desesperada. Imagino. Érica, as mães viviam as perturbações acontecidas a todo momento. Não, foi o que ela falou, uma coisa que você não... É uma experiência que elas não vão esquecer nunca na vida. Nunca. Luciana, a Lu, cada capítulo é um livro, foi isso que imaginei. Não, é isso que eu te falei. Cada capítulo é um livro. E um livro muito diferente, uma história muito diferente. Você não sabe o que vem por aí, né? Oi, é só você, Nuz. Eu cheguei atrasada na hora de te acompanhar na emoção. Linda, Kátia. E as crianças no orfanato eram como um alento. Foi isso que ela falou. Gente, tem alguém aqui que é de Pirassununga. O meu marido, ele trabalha lá na Miller, na 51, que fica em Pirassununga, né? E olha que louco, não sei se vocês sabem disso, minha irmã até me mandou uma foto com tipo gelo. Eu falei, Valéria, você tá colocando fotos agora de fake news no grupo da família, você tá louca? Teve acho que foi um furacão, não sei o que aconteceu, acho que foi um furacão, em Pirassununga, gente. E o lugar mais, onde foi mais forte foi em Pirassununga. Gente, Pirassununga, que é interior de São Paulo. Literalmente destruiu a cidade. Assim, o Neto tava me falando que tem como é que se chama? Uma porta na empresa, tipo, não sei quantas toneladas, gente, saiu. O teto do hotel saiu inteiro. Uma loucura, loucura. Aqui do lado. Vê se pode. Isso foi assim, foi tipo um furacão. Olá, Érica, meus pais moram em Porto Ferreira, pertinho de Pirassununga. Você soube disso então, né, Érica? Gente, procura na internet. Vocês não têm noção das fotos da cidade. Saiu no G1. Foi assim... surreal. Parece que o cara que tem lá, que trabalha lá, falou pro meu marido que parecia aqueles terremotos, aquelas que passam na América Central, sabe? Que destrói a cidade. Uma loucura. E de repente aqui você vê, foi um terremoto que matou 300, quer dizer, tá todo mundo horrorizado com o que aconteceu em Pirassununga. Você imagina um terremoto que matou 300 mil pessoas. Eu nunca tinha escutado falar disso, gente, antes de ler esse livro. Por isso que eu te falo, como leitura é uma coisa que nos deixa traz conhecimento, né? E nos deixa mais cultos. Impressionante. A mulher tornado. Foi um tornado, Sandrinha, que teve lá em Pirassununga? Érica pareceu apocalipse. Foi exatamente isso. Agora, quando foi isso, Lei? Foi agora na sexta-feira.
A lei aqui em Porto Alegre teve um fenômeno desse em janeiro de 2016. Chama de microexplosão. Teve muita destruição por aqui também. A lei faz tempo? Não, lei, foi agora, foi na sexta-feira. Acho que foi sexta ou sábado agora. A gente estava até em Maresias e meu marido falou, o Neto, né? Meu marido, o Neto, o pessoal ligando para ele da empresa e ele, tanto que ele teve lá. Ele falou, Vanusa, eu tô chocado com a cidade. Assim, então eu quero mostrar tudo isso que, graças a Deus, eu acho que nem morreu ninguém aqui em Pirassununga, mas a cidade ficou destruída. Você vê o vídeo que tem, eu acho que a G1 colocou, é uma coisa surreal. Gente, de repente, teve um terremoto que destrói uma região, 300 mil pessoas morrem e ninguém na China sabe. Não consegue chegar ajuda. Olha que loucura. É uma coisa que você fala, gente, como pode, né? Como pode uma coisa dessas? É surreal, surreal. A Cami, eu lembro dessa de Porto Alegre, ficou horrível. Então, eu nem sabia, nem me lembro dessa história. Foi 2010, né? Não me lembro disso. Mas isso é pesado, pesado. Esse capítulo foi um capítulo que, assim, meu Deus, me matou no meu coração, me abalou emocionalmente. Vocês estão gostando, gente, dessa leitura da Shihan, das boas mulheres da China? Foi 2016, desculpa, Lê, 2016. Você colocou, né? Eu acho que você colocou. E, gente, amanhã nós teremos o capítulo 6. Aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês, duas coisas. Primeiro, amanhã a gente vai ler às 6 horas, nosso horário normal, capítulo 6, no que as chinesas acreditam, tá aqui, que é a página, eu tentando ler alguma coisa sem óculos, né? 97. E amanhã, a Lei chorando pelos cotovelos, eu também, eu tô com o nariz até coçando aqui, tá? Tá uma coisa. E amanhã, 4h30 da tarde, eu marquei 4h30 porque eu tenho um almoço aqui para receber uns amigos 2 horas, então vai dar tempo. Então, amanhã, 4h30, nós vamos debater o capítulo 3. Gente, a pessoa marca pouco, né? O capítulo 3 de Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem não leu Mulheres que Correm com os Lobos, a gente debatendo aqui é espetacular. Meninos e meninas, esse é um livro que eu falo que não é só para as mulheres, para os homens também, para conhecer melhor as mulheres, ou para saber como lidar com a sua parceira, a filha, a mãe, enfim, é super importante. E esse capítulo de amanhã, gente, Vasalissa, a Sabida, é muito, muito especial. Esse capítulo de amanhã me pegou muito, 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 muito. Eu vou também para o almoço, Ale, me espera, te espero. A Kátia, imagina a experiência dessa autora com todas as histórias. Só lembrando, amanhã então, 4h30, tá? Já coloquei até o cronômetro ali nos stories. Kátia, agora dá pra entender, você imagina essa mulher, quando ela contou o primeiro capítulo, no prólogo, lembra ela falando que estavam roubando a bolsa dela, e o policial falou, como é que você tá brigando com um cara de 1,95 m? E ela parece que é pequenininha, né? E deve ser chinesas, as mulheres normalmente são pequenininhas. E ela falou, por causa de uma bolsa, e ela, tá o meu manuscrito aqui, o meu livro, porque estava dentro da bolsa dela, o manuscrito com todas essas histórias, todas. É lógico que ela ficou, eu também ficaria, como fazer tudo isso de novo? Como pegar todas as histórias de novo? A Cami, louca por esse debate, eu também. A Pri, não deu pra te acompanhar hoje, eu adoro sua participação, adoro. O livro tá lindo, maravilhoso, deixo gravado, amanhã eu não posso assistir, eu sempre deixo, Mulher Camaleoa, sempre todas as nossas lives eu deixo gravada nos destaques dos stories, tá? A Luz, capítulo muito bom, Vasalisa, gente, sobre as mulheres boazinhas, nossa, sobre a escolha dos parceiros, pô, meu Deus do céu, eu falei, que capítulo foi esse? Olha, só que é o seguinte, eu marquei 4h30, e eu não sei quanto tempo a gente vai demorar, porque eu tenho tanta coisa que eu quero debater com vocês. E é muito legal, porque sempre que a gente debate esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, vocês me trazem tanta insights legais, que sempre eu volto e quero reler o capítulo depois de novo. Porque fica diferente, sabe? Menos de uns 60, tudo miudinho, é verdade. Eduardo, Nusa, dá uma chance para Tempo de Graça, Tempo de Dor. Você vai fazer várias conexões. Por favor, nunca te pedi nada. Eduardo me falou desse livro e é verdade. Não, ele está na minha lista. Desde que você me falou, Eduardo, ele está na minha lista. E é engraçado porque ele está com um preço incrível, né? Acho que ele está R$15. E tem um tempão que eu fico olhando e falei, gente, eu acho que eu gostei do título, eu gostei da chamada, assim, do livro. Eu vou ler. Com certeza eu vou ler. A Lei, Mulher Camaleoa, como é seu nome?
Vou voltar, Kátia, vou voltar para assistir o começo dessa live, legal. Vai ser sábado ou domingo a live. A live vai ser amanhã, do debate de mulheres que correm com os lobos, amanhã, tá? Porque domingo eu tenho outro almoço, gente. Quando a gente fica aqui em São Paulo, fica visitando família, amigos, então... só que domingo eu vou até o Alphaville. Então, amanhã vai ser um almoço aqui em casa que eu vou receber uns amigos. Então, tá tudo bem. Tanto que eu falei com meu marido, é o seguinte, 4h30, você fica lá com todo mundo, eu vou ter minha live. Não quer ser interrompida, mas sábado e domingo, falei sábado e domingo. Eu já chorei horrores, a Cami eu também. Tô me preparando para chorar amanhã mais. Eu acho que amanhã o capítulo das boas mulheres da China, todos são emocionantes, né, gente? Porque ela nos traz as histórias mais emocionantes. No que as chinesas acreditam, eu não me lembro. Eu acho que esse aqui amanhã talvez tenha mais... Nossa, amanhã é tão curtinho o capítulo, mas é tão curtinho que eu tô quase lendo 2. Não é possível, gente. Mas o outro eu acho que é muito longo. O outro é a mulher que amava mulheres. Vamos ver. Eu vou... Mas não, acho que vai ter que ser um só amanhã. Não vai ter jeito, não. Gente, a mulher camaleou, quem perguntou a Lei, ela se chama Tânia Figueiredo. Aliás, a mulher camaleou tem uma história linda de vida. Linda, linda, linda. A Lei, sobre mulheres que correm com os lobos, tá. Érica, amanhã é seu aniversário, Érica, que linda. Então, amanhã me lembra lá na live pra te dar parabéns, pode deixar. Lei, amanhã é bem curtinho das boas mulheres da China, ainda bem, porque vai ser no dia do nosso debate de mulheres que correm com os lobos, né? E se estender mulheres que correm com os lobos, tá tudo bem, porque o capítulo é curto. Mas, gente, o capítulo de amanhã de mulheres que correm com os lobos, meu Deus do céu. A Pri tá perguntando quais serão os livros de novembro. Pri, eu também tô super curiosa, porque eu vou fazer eu fiz até no nosso canal do Telegram, pedi umas indicações das amigas ali, dos amigos, e vou fazer uma enquete lá e aqui pra gente decidir quais são os livros. A Lei, mulher camaleoa, sou sua fã, cara, bonitinho. Lu, eu também gostaria de saber. É a pergunta. A Kátia, louca para mulheres amanhã. Eu também. Bom, gente, a gente já tá 72 minutos, né? Vamos ver, rezar. Aqui todo mundo dando a mão e rezar para o Instagram não deixar a gente sem voz, por favor. Eu tô louca pra... deixa eu mostrar para vocês, gente. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha os livros. Tudo isso eu vou mandar depois isso aqui, ó. Aqui. Os livros que eu comprei essa semana. Depois eu vou mostrar para vocês. A Cami, tem tantas indicações que nem sei qual comprar. Lu, porque precisamos comprar? Eu sei, Lu. Eu sei, a gente vai fazer enquete. Vamos, prometo. Esse final de semana a gente vai, calma. Agora esse final de semana eu tô numa correria, mas tudo bem, vamos. Amanhã eu vou preparar o almoço, eu tô toda prendada, gente. Então é isso, meninas e meninos, adorei. Vai ser indicação da Lei? Não, eu vou fazer enquete com tudo, Lu. A gente vai escolher. O dela também vai aparecer, vai ser também uma das sugestões, mas a gente que vai decidir. Vai ser por votação. Então, gente, é isso. Vejo vocês amanhã. Teremos 2 lives, 4h30 e 6h. Fechou? Beijos, obrigada pela companhia, obrigada pelo debate, obrigada pela paciência comigo chorando aqui, meu Deus do céu, coisa ridícula. Como diz minha prima, você não pode chorar, porque você não fica bonita, fica com o nariz, com o olho inchado. Eu falei, pois é, que coisa. Mas vamos lá. Quero comer a comida da mãe. Vem, Lei, venha. Gente, beijos, até amanhã então. Boa noite.